Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar essa flor maravilhosa para aplicação. Essa flor é uma flor grande. A flor ficou com uma medida de 22 centímetros de pétala a pétala. E nós vamos confeccionar nesse vídeo a flor e as folhas. Essa flor eu confeccionei para um caminho de mesa que eu vou estar trazendo passo a passo aqui para o canal. E eu vou deixar o link do caminho de mesa na descrição desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos e deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes nas cores branco, o cru e o café com leite, todos na numeração 6, tesoura para os arremates e agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o barbante na cor branco, fazendo o anel mágico, e agora aqui eu vou subir 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Aqui dentro do anel mágico eu vou fazer mais 11 pontos altos e vou ficar com um total de 12 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Feito aqui os 12 pontos altos, eu vou fechar bem o anel mágico e eu vou fechar essa volta na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai fazer uma volta de pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha e no próximo ponto alto eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, e nessa volta, a peça vai dar uma leve emborcada, mas é assim mesmo, tá? A gente faz um ponto baixo para cada ponto alto de base, e eu vou ficar aqui com um total de 12 pontos baixos. Olha, ela vai dando uma leve emborcada. É assim mesmo que fica, tá, gente? 12 pontos baixos, um para cada ponto de base. E essa volta fica assim, olha, bem emborcadinha. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz para iniciar. E aqui eu já vou cortar o meu fio. Agora eu vou começar a trabalhar com o meu barbante café com leite. Eu dei o nozinho inicial. E esse aqui que eu cortei, eu não vou fazer o arremate agora. Eu faço o arremate dos dois juntos depois. Aqui, olha, eu vou vir no primeiro ponto, no primeiro pontinho baixo, no pontinho do nozinho. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Essas duas sobrinhas aqui, eu dou nozinho depois e corto. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E eu vou fazer um ponto alto duplo. Laço 2 vezes o meu fio e eu vou voltar nesse mesmo ponto e faço ponto alto duplo. Eu tiro a primeira laçada, a segunda e concluo o ponto alto duplo. Fica assim. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E nessa alcinha do ponto alto duplo, eu vou fazer 7 pontos altos.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, ficando assim, olha. Eu vou fazer aqui no próximo ponto baixo. Fiz as alcinhas num ponto, venho para o próximo ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixo e eu vou repetir essa pétala aqui. A gente tá fazendo a primeira camada de pétalas, então eu faço 4 correntinhas, laço 2 vezes a agulha e eu vou voltar nesse mesmo ponto, e aqui eu faço ponto alto duplo. Tiro a primeira laçada, a segunda e concluo o ponto alto duplo. Faço 3 correntinhas. E agora, 7 pontos altos. Aqui na alcinha do ponto alto duplo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai ficando assim essa volta. Venho no próximo ponto baixo. Fiz as 2 alcinhas num ponto, prendo as pétalas, olha, no próximo ponto baixo. E faço 4 correntinhas. E aqui eu vou iniciar mais uma pétala. Ponto alto duplo no mesmo ponto de base. 3 correntinhas. E dentro da alcinha, no ponto alto duplo, 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu prendo no próximo pontinho baixo, com um ponto baixo, e inicio a próxima pétala. Eu vou ficar com um total de 12 pétalas dessa. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todas as pétalas, elas ficam assim. Eu vou fechar bem nessa primeira pétala que eu fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, a gente vai unir essas pétalas. Então, eu vou vir aqui, olha, nessas 4 correntinhas que eu fiz para iniciar, e eu vou fazer aqui 3 pontos baixíssimos. Então, no primeiro pontinho aqui, olha, eu faço um ponto baixíssimo. E eu cheguei nas 4 correntinhas que eu fiz para iniciar. Então, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos, um para cada correntinha. Na primeira, um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou entrar aqui dentro dessa alcinha e eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e eu vou vir para a próxima pétala. E aqui na próxima pétala, eu vou entrar aqui nessa alcinha, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou para a próxima pétala, entro na alcinha, entre as 4 correntinhas e o ponto alto duplo, faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Vou para a próxima alcinha, ponto baixo,
duas correntinhas na próxima pétala. Ponto baixo, duas correntinhas, próxima, e eu vou fazer assim em todas as pétalas. Ponto baixo, duas correntinhas, venho na alcinha da próxima pétala, faço ponto baixo, duas correntinhas, eu vou unindo cada uma delas. Ponto baixo, duas correntinhas, vou para a próxima pétala. Bem aqui, olha, na alcinha das quatro correntinhas. Entre as quatro correntinhas e o ponto alto duplo. Ponto baixo, duas correntinhas. E a gente vai fazendo isso, olha, em todas. Ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, e eu cheguei na primeira que eu fiz para iniciar. Bem aqui no pontinho baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, e eu já vou cortar esse fio. Aqui eu vou fazer o nozinho, e agora, essa primeira parte de pétalas fica assim. A gente arruma bem certinho aqui, as camadinhas de pétalas. E antes da gente começar a fazer a segunda camada de pétalas, eu vou fazer todos esses arremates aqui. Então, essas duas aqui que eu fiz para iniciar, eu dou um nozinho nelas duas juntas. E corto. Essa aqui que eu terminei agora, eu posso deixar para dar um nozinho junto com a próxima camada de pétalas. Esse daqui, eu já vou dividir. Passar pela alcinha e cortar. Eu passo aqui numa alcinha, olha. Trago aqui na alcinha mais próxima. Pra não ter perigo de abrir. Pronto. Arremate feito, a gente só ficou com esse arremate aqui, que a gente vai fazer esse arremate nessa próxima volta de pétalas. Então, essa primeira camada de pétalas fica assim. E agora, eu vou voltar a trabalhar com o meu barbante branco. E com o barbante branco, eu vou vir aqui, olha, bem aonde eu fiz o ponto baixíssimo, bem no ponto do nozinho, eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixo, e depois é só juntar essas duas sobrinhas e dar nozinho, e eu vou fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5. Eu vou pular o ponto baixo dessa pétala, eu vou vir nessa próxima pétala aqui, faço um ponto baixo, bem no ponto baixo, e 5 correntinhas. Pulo essa pétala, venho na próxima, e aqui no ponto baixo, eu faço ponto baixo, 5 correntinhas. Pulo uma pétala, e nesse ponto baixo aqui, onde a gente fez a união das pétalas, dessa primeira camada de pétalas, eu faço ponto baixo. Cinco correntinhas,
E eu vou dar a volta toda e eu vou ficar com um total de 6 alcinhas. E eu cheguei bem aqui, olha, na alcinha que eu fiz para iniciar. Nessa alcinha, bem no ponto baixo, eu faço ponto baixíssimo. E agora, a gente vai começar a preencher essas alcinhas. Eu fiquei com um total de 6 alcinhas de 5 correntinhas. Esse arremate, essa sobrinha do branco e do café com leite, eu já vou fazer agora nessa volta. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Laço meu fio, venho para dentro da alcinha e aqui dentro da alcinha eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou dar uma ajustada aqui nesses 5 pontos altos. Essa sobra de fio eu já vou cortar. E agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas e eu vou voltar ainda dentro desta alcinha e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, ficando assim. No ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho para a próxima alcinha. E aqui eu vou novamente fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 2 correntinhas. Dou uma ajustada nesses 5 pontos altos, para caber os outros 5 aqui dentro da mesma alcinha, e faço mais 5 pontos altos nessa mesma alcinha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no pontinho baixo, eu faço um pontinho baixo, laço meu fio, venho para a próxima alcinha. E vai ficando assim. Vou dar a volta toda e quando eu chegar na primeira pétala, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todas as pétalas, cheguei na última pétala que eu fico com 6 pétalas. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem no ponto baixo que eu fiz para iniciar. E aqui eu também vou cortar meu fio. E agora eu vou começar a trabalhar com a cor cru. Eu estou fazendo essas cores porque são as cores do caminho de mesa. Aí você faça das cores que você for fazer a sua peça. Agora aqui, com o meu barbante na cor cru, eu vou fazer o nozinho inicial. E eu vou vir bem aqui, olha, no último pontinho baixo que eu fiz, no ponto baixíssimo que eu fiz, no ponto do nozinho. Vou colocar o meu fio bem aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. E essa volta, nós vamos fazer pontos altos em relevo. Eu laço meu fio e eu vou passar a agulha pela frente do ponto. Pego a laçada aqui pela frente do ponto e faço o ponto alto em relevo na frente do ponto. O próximo ponto eu laço, eu passo a agulha por trás do ponto, saio com ela aqui atrás do ponto e eu vou fazer o ponto alto em relevo por trás do ponto. Laço meu fio, passo a agulha, olha, eu entro com ela na frente do ponto, passo atrás e saio com ela na frente. Faço ponto alto em relevo na frente do ponto, assim. No próximo ponto,
Eu entro com a agulha por trás do ponto, passo pela frente, saio com ela aqui atrás. Trago a laçada e faço ponto alto em relevo atrás do ponto. O último ponto eu faço igual o primeiro ponto que eu fiz para começar. Ponto alto em relevo na frente do ponto. E eu cheguei aqui no espaço de 2 correntinhas. Aqui eu vou laçar o meu fio, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, volto, faço um ponto alto. E agora eu vou repetir os pontos em relevo desse ladinho aqui. Então, eu laço meu fio e o primeiro ponto em relevo é na frente do ponto. Então, eu faço ponto alto em relevo na frente do ponto. O segundo é o relevo atrás do ponto. Então, eu faço ponto alto em relevo atrás do ponto. O próximo, ponto alto em relevo na frente do ponto. O próximo, atrás do ponto. E o último tem que ser igual que eu comecei. Esse último ponto, ponto alto em relevo na frente do ponto. E essa pétala, então, fica assim. Vou vir aqui bem no ponto baixo, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora, desse lado aqui, eu vou fazer a mesma sequência de pontos que eu fiz aqui. Então, a gente vai repetir essa sequência de pontos em todas as pétalas. Laço e no primeiro ponto alto em relevo na frente do ponto. No próximo, ponto alto em relevo atrás do ponto. Ponto alto em relevo na frente do ponto. Ponto alto em relevo atrás do ponto. Ponto alto em relevo na frente do ponto. E eu cheguei no espaço de 2 correntinhas. Ponto alto, 2 correntinhas, ainda nesse espaço ponto alto, e volto a fazer o relevo exatamente como a gente fez desse lado aqui. O primeiro passando pela frente do ponto, por trás do ponto, pela frente do ponto, por trás do ponto, e o último na frente do ponto. Ponto baixo no ponto baixo, e eu vou iniciar a próxima pétala, e a pétala vai ficando assim. Vou dar a volta toda, e quando eu chegar na primeira pétala que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta de pontos em relevo, fica assim, olha que linda. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Eu vou fazer uma correntinha. E agora, o ponto em relevo que eu fiz pela frente do ponto, eu vou permanecer fazendo na frente do ponto. E o ponto em relevo que eu fiz atrás do ponto, eu continuo fazendo atrás do ponto. E essa volta, a gente vai seguir fazendo ponto alto em relevo, aonde a gente tem ponto alto em relevo. Então, o ponto alto em relevo na frente do ponto, eu faço ponto alto em relevo na frente do ponto. E o que for atrás do ponto, eu faço ponto alto em relevo atrás do ponto. E eu cheguei aqui, aonde eu tenho um ponto alto e as 2 correntinhas. Esse ponto alto é meu aumento, então agora eu vou trabalhar nesse ponto também. Se aqui eu fiz o ponto alto em relevo na frente, eu continuo fazendo, mantendo a sequência. Esse próximo aqui é atrás do ponto. E aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, eu mantenho o aumento. Um ponto alto, 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço, faço um ponto alto. Se esse ponto aqui de aumento eu trabalhei atrás do ponto, esse aqui eu também vou trabalhar atrás do ponto, porque o próximo aqui, olha, é na frente do ponto. Então, esse aqui eu faço o relevo atrás do ponto e sigo a sequência de relevos da volta anterior. O que é na frente, eu continuo fazendo na frente, e o que é atrás, eu continuo fazendo o relevo atrás.
E assim, eu vou completando toda a pétala. E ela vai ficar assim. Então, agora, aonde eu tenho ponto baixo, eu faço ponto baixo. E vou repetir essa mesma sequência de pontos na próxima pétala. Aonde eu tenho ponto alto em relevo na frente, eu mantenho. E aonde eu tenho ponto alto em relevo atrás do ponto, eu mantenho. Até eu chegar no ponto alto sozinho que a gente fez no espaço de duas correntinhas. Chegando nesse ponto alto que a gente fez aqui, olha, no espaço de duas correntinhas, a gente vai fazer o relevo nele também, respeitando a sequência que a gente veio trabalhando a pétala. E agora, no espaço de duas correntinhas, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E agora eu volto fazendo o relevo. Então, esse ponto sozinho, eu tenho que fazer o relevo por trás do ponto. Porque o próximo é na frente, eu vou permanecer fazendo o relevo na frente do ponto. E assim eu vou fazer em todas as pétalas, respeitando a sequência, um ponto fazendo o relevo à frente e um ponto relevo atrás, e mantendo a sequência de relevo da volta anterior, vai ficando assim. Aqui no ponto baixo, faço ponto baixo. E eu vou completar todas as pétalas e volto. Eu concluí essa segunda volta de pontos em relevo com a cor cru, e agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo bem no ponto baixo. E eu vou cortar o meu fio. Vou dar um nozinho e eu vou voltar a trabalhar com a cor café com leite. Faço o nozinho inicial. E eu vou vir bem nesse ponto do nozinho. E aqui eu faço um ponto baixo. Essas duas sobrinhas de fio, depois eu dou nozinho e corto. E agora, a gente vai fazer aqui com a cor café com leite a mesma sequência que a gente fez com o cru. Aonde eu tenho o relevo na frente do ponto, eu continuo fazendo na frente do ponto. Aonde eu tenho o relevo atrás do ponto, eu sigo fazendo o relevo atrás do ponto. E eu vou seguir fazendo os pontos altos em relevo. Um à frente do ponto, o próximo, o relevo atrás do ponto. Até eu chegar no espaço de duas correntinhas. Esse ponto alto sozinho que a gente fez da volta anterior, a gente segue a sequência de relevo. Se o relevo anterior foi atrás do ponto, esse é na frente do ponto. E aqui dentro do espaço de correntinha, eu continuo fazendo o aumento. Um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo espaço de duas correntinhas, faço mais um ponto alto. Se esse relevo aqui, olha, é atrás do ponto, então esse ponto alto sozinho, o relevo é na frente do ponto. E agora eu sigo a sequência do relevo. Relevo atrás do ponto, relevo na frente do ponto, e eu vou fazer assim até concluir essa pétala. Um ponto alto em relevo para cada ponto alto em relevo da volta anterior. E eu cheguei aqui no ponto baixo. E no ponto baixo, eu sempre faço ponto baixo e passo para a próxima pétala. E aqui é só seguir fazendo a sequência de relevos, um relevo na frente do ponto, um relevo atrás do ponto, até eu chegar no espaço de duas correntinhas. Então, a gente vai repetir
exatamente o que a gente fez com a cor crua, a gente só mudou a cor do fio. A gente continua fazendo pontos altos em relevo. O ponto alto, que na volta anterior o relevo é na frente do ponto, a gente faz na frente do ponto. E o ponto alto em relevo, que é atrás do ponto, a gente faz atrás do ponto. Chegando no ponto alto sozinho, que é o ponto alto do aumento, a gente respeita a sequência do ponto. Se esse foi atrás do ponto, então esse é na frente do ponto. Dentro do espaço de 2 correntinhas, a gente mantém o aumento. Ponto alto, 2 correntinhas, volto, faço ponto alto. E começo esse lado da pétala, fazendo o ponto alto em relevo na frente do ponto, porque o próximo a gente faz atrás do ponto. Vou seguir fazendo até eu dar a volta na peça toda. E quando eu chegar aqui, no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei no ponto baixo que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, laço meu fio e vou repetir a sequência de pontos altos em relevo. Sigo aqui fazendo ponto alto em relevo atrás do ponto, aonde o ponto alto em relevo é atrás do ponto, e ponto alto em relevo na frente do ponto, no ponto em que o relevo é na frente do ponto, até eu chegar no espaço de 2 correntinhas. Então, aqui a gente segue fazendo o relevo, e eu cheguei aqui no pontinho alto sozinho do espaço de 2 correntinhas. Aqui eu vou respeitar a sequência de relevo, então aqui o relevo é atrás do ponto. Agora aqui, no espaço de 2 correntinhas, eu faço ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. E eu volto bem no início do ponto alto, pego as 2 laçadinhas do ponto e faço um pontinho picô. Laço meu fio e venho ainda nesse espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto. E agora eu sigo fazendo os pontos em relevo. Esse próximo, o relevo é atrás do ponto. O próximo na frente. E agora é só seguir fazendo os pontos altos em relevo, seguindo a sequência da volta anterior. Então, aqui, agora, a pétala fica assim. E eu cheguei bem no pontinho baixo. E agora, a gente vai marcar bem esse ponto baixo aqui. Aqui, eu concluí, então, o ponto alto em relevo na frente do ponto. Eu vou trazer a minha agulha bem aqui, olha, aonde eu prendi a primeira volta de alcinhas, essa alcinha que eu fiz aqui para fazer essa pétala que a gente tá trabalhando. Eu vou prender bem aqui, olha, no mesmo ponto em que eu prendi a primeira alcinha que eu fiz. Nessa volta aqui, olha, das primeiras pétalas, da primeira volta de pétalas. Então, eu vou trazer a minha agulha sem alongar. Trago ela até aqui embaixo, laço meu fio aqui por trás e puxo essa laçada, alongo ela. Laço meu fio e eu volto novamente nesse mesmo pontinho, aonde eu coloquei o ponto da alcinha, alongo novamente essa laçada. Laço, tiro essa laçada, faço ponto baixo. E sigo agora, olha aqui, eu marquei bem aonde o ladinho de uma pétala e o ladinho da outra. E agora eu sigo fazendo
Laço meu fio, venho nessa próxima pétala, inicio fazendo ponto alto em relevo na frente do ponto alto em relevo atrás do ponto alto em relevo na frente do ponto, e vou fazendo os pontos em relevo até eu chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Aqui nesse pontinho sozinho, eu ainda faço o relevo. E agora, aqui no espaço de duas correntinhas, eu vou fazer ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Volto, faço um pontinho picô e ainda nesse espaço, ponto alto. Volto a fazer o relevo. Então, aqui, esse pontinho eu faço relevo e sigo fazendo o relevo dos pontos, seguindo o relevo da volta anterior. Ponto alto com o relevo na frente, ponto alto com o relevo atrás. Na frente. E novamente, vou fazer esse pontinho alto. Novamente, eu cheguei na direção do ponto baixo. E eu vou trabalhar bem aqui, no ponto baixo que eu fiz a correntinha, onde eu prendi a correntinha. Daqui, sem alongar o fio, eu trago a agulha, passo nesse mesmo pontinho, pego essa laçada e alongo ela até aqui à frente. Laço, volto no mesmo pontinho e alongo novamente a laçada, assim. Laço e tiro as duas laçadas e faço ponto baixo. E a gente vai fazer assim em todas as pétalas, marcando bem a pétala. Tá? Desse jeitinho aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, volta, vê como a gente fez esses dois pontos baixos. A gente vai fazer assim em todas as pétalas. No espaço de duas correntinhas agora, então, eu faço os dois pontos altos e entre eles o picô. E no ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo aqui embaixo, marcando bem a separação, a divisão aqui de uma pétala para a outra. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, que é bem aqui, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta e aqui agora é só fazer um ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar. E aqui eu vou cortar o meu fio. E a florzinha ficou pronta. Eu vou fazer todos esses arremates aqui, gente. É só a gente dar nozinho das duas sobrinhas e cortar o fio. Esse aqui a gente divide, passa aqui para trás, passa entre os pontos e dá nozinho. Então, eu vou concluir todos os arremates e volto com a peça concluída. E ficou pronto a flor. Olha como ela fica linda. Vou passar para vocês a medida que ela fica. Ela fica com 22 centímetros. E aqui, olha, a gente coloca no miolinho aqui uma pedraria. Eu vou colocar uma pérola, mas a gente pode estar usando a pedraria que achar que fica mais bonito aqui. E você pode fazer ela em várias outras cores. Você pode fazer um degradê de rosa, de vermelho e fazer as folhas com o verde. Eu estou utilizando essas cores porque são as cores que eu estou fazendo aqui, olha, o caminho de mesa. Então, como ela é uma aplicação para esse caminho de mesa, então eu fiz nas mesmas cores do caminho de mesa. Mas fica linda, bem colorida,
no rosa, no vermelho, no amarelo com laranja. Fica linda e é ideal para aplicação em caminhos de mesa, tapetes. Olha que linda. Então, aqui agora, nós vamos fazer a folha. Para fazer a folha, eu vou usar o meu barbante branco, vou fazer aqui o nozinho inicial e 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 e 14. Eu vou pular essa da agulha, vou vir na próxima e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até eu chegar na minha última correntinha. Eu fiz aqui um ponto baixo para cada correntinha, cheguei no ponto do nozinho. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas e aqui nesse mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu vou contornar esse cordão de correntinhas e eu já vou arrematar essa sobrinha de fio. Então, no meu próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho. Eu tô chegando no final dessa volta. E esses 2 últimos pontos, a gente deixa por fazer. Eu não vou fazer os pontos baixos até aqui o final. Então, em todas as voltas, a gente vai deixar 2 pontinhos por fazer. Eu vou cortar essa sobrinha de fio, que aqui eu já vim arrematando desde lá de baixo. E agora aqui, eu vou fazer 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui a gente tem a alcinha do ponto, a trancinha do ponto. Esse primeiro ponto baixo, a gente já trabalhou nele, que é o que eu fiz as 3 correntinhas. Então, eu vou vir no próximo ponto baixo e eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Eu tenho aqui, olha, a trancinha do ponto e eu pego só a alcinha de trás. E agora, eu sigo trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando apenas a alcinha de trás do ponto. E eu vou fazer assim até eu chegar nessa alcinha de 3 correntinhas. E eu cheguei na alcinha de 3 correntinhas. Então, aqui, nessa alcinha de 3 correntinhas, eu vou entrar, fazer o ponto baixo, 3 correntinhas, volto nessa alcinha, faço ponto baixo e vou contornar essa peça. Então, eu continuo fazendo os pontos na alcinha de trás. Faço um ponto baixo para cada ponto. E aqui, eu vou fazer até eu chegar nessa mesma direção aqui. Então, eu deixo os 2 últimos pontinhos por fazer. Todas as voltas, os 2 últimos pontos, a gente não trabalha. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo. E eu cheguei aqui no final dessa volta. Os 2 últimos pontos fica por fazer, então eu faço 3 correntinhas para virar o meu trabalho. E sigo trabalhando sempre na alcinha de trás do ponto. Em todas as voltas agora eu vou trabalhar na alcinha de trás do ponto. Volto até essa alcinha de 3 correntinhas, fazendo ponto baixo na alcinha de trás. Em todas as voltas, chegando na alcinha de 3 correntinhas, eu entro aqui, faço ponto baixo, 3 correntinhas, ainda nessa alcinha, mais um ponto baixo, e sigo fazendo um ponto baixo
para cada pontinho de base, pegando apenas uma alcinha do ponto. Então, são voltas de repetição. A gente vai repetir essa sequência de pontos. Agora, eu subo aqui, olha, de novo, e sempre deixo 2 pontinhos por fazer. Então, eu vou trabalhar só até esse ponto. Vai ficar os 2 últimos, o penúltimo e o último ponto, em todas as voltas por fazer. Cheguei no final dessa volta. Os 2 últimos pontos fica por fazer, eu novamente faço as 3 correntinhas, viro meu trabalho e volto trabalhando só na alcinha de trás do ponto. E a gente vai fazer assim. E cada vez que a gente chega aqui, olha, nessa partezinha de cima e faz as 3 correntinhas, a gente faz um degrauzinho. Então, eu vou fazer até essa daqui, vou voltar para mostrar para vocês e depois é só seguir fazendo. São voltas de repetição. A gente faz ponto baixo, pegando a alcinha de trás do ponto. Toda vez que a gente chega aqui no finalzinho, nessa alcinha aqui de 3 correntinhas, olha, aqui ainda é ponto baixo e ponto baixo. Toda vez que a gente chega na alcinha de 3 correntinhas, a gente vai fazer ponto baixo, 3 correntinhas, volta na alcinha, faz um ponto baixo e segue contornando a peça. E aqui, nessa parte de cima da folha, a gente sempre deixa 2 pontos por fazer. Faz as 3 correntinhas, vira o trabalho e volta trabalhando na alcinha de trás do ponto. E quando a gente faz isso, a gente faz esse degrauzinho aqui da folha. Que a mesa é branca, fica mais fácil ver assim, olha. A gente faz esse degrauzinho da folha e a gente vai fazer um total de 4 degrauzinhos desse aqui, em cada folha. Então, eu já fiz 1, 2, vou fazer pontos baixos na alcinha de trás, chego aqui, faço as 3 correntinhas e vou fazendo assim até ficar com 4 degrauzinhos de cada lado. Esse ponto central aqui eu não tô contando, eu tô contando aqui, olha, 1, 2, vou fazer 3, 4. Então, cada vez que a gente chega na parte de cima, a gente não trabalha os 2 últimos pontos, faz as 3 correntinhas, vira o trabalho e toda a folha é feita só na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer assim, até eu ter 4 degrauzinhos desse aqui de cada lado, sem contar o pontinho central. Quando eu tiver 4 voltinhas de pontos baixos, criando esses degrauzinhos da folha, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. E eu fiz aqui as 4 pontinhas da folha. Essa aqui central eu não vou contar. 1, 2, 3, 4 desse lado e 4 desse lado aqui. Você pode fazer uma folha maior, se você preferir. E aqui, no espaço aqui de 3 correntinhas, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Aqui eu não vou unir as folhas para essa flor, porque eu vou aplicar no caminho de mesa. E em cada intervalo aqui, entre uma pétala e a outra, eu vou colocar uma folha. Você pode fazer a folha dando a volta na flor, na parte de fora toda da flor. Então, você pode fazer uma folha para cada pétala. Essa flor aqui é para aplicação.
no caminho de mesa, que eu vou estar trazendo passo a passo aqui para o canal. E se você quiser fazer o caminho de mesa completo, olha, então eu não vou colar e nem unir as folhas, porque a flor vai ficar aqui, olha assim, no meu caminho de mesa. Ele já tem a medida certinha aqui e a medida certinha aqui do ladinho. Então, eu não vou unir as folhas, eu vou deixar elas assim. E se você quiser o passo a passo completo do caminho de mesa, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato, confere esse caminho de mesa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse caminho de mesa é maravilhoso, ficou muito lindo, você vai amar o resultado. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!